Combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje eu quero fazer um breve comentário sobre um assunto que a gente já vinha suspeitando faz tempo aqui no canal, mas a gente achou melhor esperar um pouco, né, para trazer a público. Mas depois que eu vi um outro militar comentar isso, eu achei que está na hora de trazer para vocês. Eu estava assistindo agora há pouco a live do Coronel Lobikov, né, no canal História Militar em Debate. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Coronel Lobikov, uma live excelente, diga-se de passagem. O Lobikov é Spetsnaz, né, Forças Especiais da Rússia, e lutou no Afeganistão. Ele falou uma coisa que já tinha me chamado a atenção, que a morte de um general americano mês passado, em Maryland, né, o general Potts, um general com 36 anos de serviço nos Estados Unidos, morreu num acidente de avião meio suspeito aí. Ele era piloto de H-64 Apache, né? Aí o Lobikov colocou uma coisa interessante, que na mesma semana morreram 4 militares australianos no acidente de helicóptero também. Bom, aí vocês vão perguntar, o que tem a ver a morte do general Potts com a morte de 4 militares australianos? Foi mais ou menos aí por volta do dia 25 de julho. Acontece o seguinte, gente, que na mesma época teve um ataque da Rússia aí, né, numa localidade onde estariam diversos oficiais da OTAN, né, e o pessoal negou. Bom, tudo por enquanto está no terreno da especulação. Só que a gente tem que olhar uma coisa. Os Estados Unidos e a Polônia foram os países que mais mandaram aí, né, voluntários para a guerra da Ucrânia. A gente sabe o morticínio que é essa guerra, e eu só achei até agora o relato, acho que de 5 militares americanos, só saiu na imprensa, uns 5 ou 6 militares americanos que morreram. É impossível que seja só isso. Então a gente chega à conclusão que está morrendo mais gente e que isso está sendo varrido para baixo do tapete. O Lobikov também falou uma coisa que eu já tinha ouvido outros comentaristas aí, que havia aí dezenas de instrutores da OTAN na fábrica da Azovstal em Mariupol quando foi cercada. Não se sabe depois o destino desse pessoal. Provavelmente foram trocados aí por alguma coisa, ou se encontram prisioneiros da Rússia, na Rússia até agora. É difícil saber. O fato é o seguinte, pode estar acontecendo de altas patentes dos Estados Unidos ou mesmo de outros países da OTAN estarem morrendo na Ucrânia. É bem provável, uma possibilidade muito grande. Agora, como essas coisas não estão vindo a público, não tem nenhum familiar reclamando, a gente chega à conclusão do seguinte, ou esse pessoal está assinando, né, cláusulas pesadas de confidencialidade, ou os familiares estão recebendo boas indenizações, ou foi feita uma pré-seleção de gente aí cuja morte não despertaria aí muito alarde nos respectivos países, mas que é muito provável que estão morrendo militares, né, dos Estados Unidos e demais países na Ucrânia. A gente tem uma razoável dose de certeza. Eu já vinha pesquisando esse assunto tem algum tempo, mas a gente achou melhor manter essa carta guardada na manga. Mas hoje, como ele mencionou isso, eu acho que estava na hora já de trazer para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição, né, essa história do General Potts aí. É muito interessante. Vou deixar o link também do vídeo do Coronel Lobikov. Mas também, gente, nós temos que olhar o seguinte, que eu sempre falei aqui no canal, né? O pessoal acha, muita gente acha, principalmente o pessoal mais jovem, que essa guerra da Ucrânia, você vai lá, agora já não está mais achando isso, agora acho que já caiu bastante a ficha aí, o pessoal já se tocou do que é aquilo, que não é, é a coisa que mais se assemelha à Terceira Guerra Mundial. Qualquer um nota isso, tá? Um conflito de altíssima intensidade, com uso aí, uso pode ser assim, vai generoso de artilharia, então a possibilidade de você não durar muito tempo ali é muito grande, ainda mais pelo padrão de ataque que os ucranianos estão fazendo, que são ataques que beiram ao suicídio, são ataques muito parecidos com as cargas Banzai do Japão no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Falando nisso, já que a gente está tocando nesse assunto, eu preciso citar também a matéria do New York Times. O Times admitiu que mais de 500 mil de pessoas já pode ter morrido na guerra da Ucrânia, né? Só que o que ele diz é que as baixas russas são 2 vezes maiores do que as ucranianas. Não são. Padrão russo de operação é diferente do padrão ucraniano. O Times está muito mais informado disso. Até porque saiu uma matéria algum tempo atrás, eu até fiz um vídeo sobre isso, no Wall Street Journal, dizendo que há entre 20 e 50 mil amputados na Ucrânia.
A proporção entre mortos e amputados é pelo menos aí de 20-1, ou seja, tem aí pelo menos uns 400 mil ucranianos mortos. Por que a gente fala que é de 20-1? Depende muito da Golden Hour, é o tempo que você leva para evacuar um ferido do campo de batalha, né, para um hospital onde ele receba um tratamento adequado. E a Golden Hour ucraniana é horrorosa, essa que é a verdade. Eu vi outro dia um vídeo de uma médica ucraniana reclamando a respeito disso. O serviço de saúde em campanha dos ucranianos, sabidamente, não é bom. Muita gente no Ocidente já reclamou. Pode até ter melhorado em relação ao começo da guerra, mas está muito longe de um padrão americano no Afeganistão, por exemplo, que é difícil você atingir. Você precisa de muitos médicos, né, de helicópteros, você precisa ter hospitais de campanha próximos aos locais aí, né, dos combates. Isso custa caro, isso você vai precisar aí fazer um aporte de recursos e de gente, recursos financeiros, materiais, humanos, que a Ucrânia não dispõe no momento, até porque você leva aí, né, mais ou no mínimo aí uns 8 anos para formar um médico de combate. Essa aqui é a grande realidade. Então o quadro que nós temos na Ucrânia é esse, um quadro bastante sombrio. Não acredito nessas estatísticas do New York Times, não. Prefiro ficar com o balanço que nós fizemos com base no estudo que o Wall Street Journal fez. Aqui no Arte da Guerra a gente acompanha o New York Times, a gente acompanha o WOPO, né, que é o Washington Post, a gente acompanha o Wall Street Journal também e alguns outros jornais americanos, europeus, russos e asiáticos também, chineses, indianos, iranianos, etc. É importante fazer esse acompanhamento para a gente ter uma visão assim, né, de 360 graus do que acontece não só na Ucrânia, mas em outras zonas de conflito também, porque a gente tem que lembrar que não é só a Ucrânia que está em guerra, a Síria continua, o Iêmen também, o Níger está numa situação bastante difícil e por aí vai. Mas voltando ao nosso assunto principal, eu acho que essa situação dos militares americanos e da OTAN que estão morrendo na Ucrânia, ela vai acabar vindo à tona mais cedo ou mais tarde. O pessoal está escondendo isso, né? Mas fiquem de olho, conselho que a gente dá, fiquem de olho, principalmente quando vocês virem aí a morte de militares aí de alta patente, coronel, general, etc., porque é suspeito. Tá? É bastante, são coisas bastante suspeitas, ainda mais esse caso do general Potts aí, que era um militar envolvido aí com diversas operações, com implantação de doutrinas, né? Teste de material, etc. É bem improvável que a função dele na Ucrânia teria sido assessorar, né, o exército ucraniano. E, lógico, morreu, não dava para esconder, um general você não consegue esconder a morte dele, o pessoal pode ter inventado essa história aí de acidente, porque ocorre na mesma semana, né, que os russos atacaram e que os australianos aí também morreram num acidente de helicóptero, quatro militares australianos. Então, mas por enquanto nós não temos nenhuma confirmação, estamos trabalhando no sentido das especulações, mas é bom ficar de olho aí nessas mortes suspeitas, principalmente depois que houver ataque russo, né, a concentrações aí, prédios e outras facilities, né, onde poderia haver instrutores da OTAN.